Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sérgio Vinícius, estudante de História da UFES. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre saudosismo no futebol brasileiro. O saudosismo é um conceito e é uma questão que está muito enraizado no futebol brasileiro desde a sua criação, e aí vai desenvolvendo o futebol brasileiro e a sua história até os dias de hoje. O saudosismo ele vai se reconstruindo com o tempo, a partir das reconstruções e transformações sociais, culturais, econômicas e políticas que acontecem no Brasil ao redor do tempo. Então, o saudosismo no futebol ele vai se modificando. Então, o futebol como se tornou um esporte que representaria a identidade do brasileiro. A partir do momento em que o brasileiro vai alterando a sua identidade e a sua brasilidade, o futebol também vai se alterando com o tempo. O saudosismo também vai se alterando junto com o futebol. O saudosismo é um conceito que também estrutura as bases do futebol, as bases do que significa o futebol brasileiro, o que significa gostar de futebol no Brasil. Então, o primeiro saudosismo do futebol brasileiro, da sua história, é um saudosismo racista e elitista. Racista e elitista. Racista por quê? Porque é um saudosismo que diz a respeito ao fato de que antes, no início do futebol brasileiro, só brancos estavam jogando. E elitista, porque eram brancos que estavam jogando, mas eram brancos ricos, com condições econômicas muito boas, de famílias muito ricas, com muito poder aquisitivo e poder político. Então, o saudosismo do futebol brasileiro, o primeiro saudosismo existente, é o saudosismo é um saudosismo racista e elitista. É um saudosismo que exclui os negros e exclui os pobres. É claro que também a gente pode colocar que exclui as mulheres, porque obviamente naquele período, no início, até nos dias de hoje ainda é complicado, também exclui também as mulheres, obviamente. Mas é predominantemente racista e elitista. Predomina a exclusão em relação à cor da pele e em relação à condição econômica. E esse elitismo, ele fica muito presente, esse saudosismo fica muito presente em todos os lugares do Brasil que está reconstruindo o futebol brasileiro, que está sendo construindo o futebol brasileiro, que está sendo criado o esporte naquele estado. Principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que foram os dois primeiros lugares que começou o futebol brasileiro, com o Charles Miller em São Paulo e o Oscar Cox no Rio de Janeiro. E, falando em relação ao Rio de Janeiro, os clubes principais do Rio de Janeiro naquele período do século XX, do início do século XX, 1905, 1910, etc., 1901, quando o futebol surgiu no final do século XIX, e agora no século XX, que o futebol está crescendo. E aí os grandes clubes do Rio de Janeiro é o Fluminense, é o Botafogo e é o Flamengo. E aí tem o América. Esses quatro clubes são os principais clubes do Rio de Janeiro, os menos considerados grandes: Fluminense, Botafogo, Flamengo e América. É claro que tem a concorrência com o Remo, que nesse período o Remo é muito mais forte, mas com o tempo o futebol vai se popularizando e aí vai aumentando, vai crescendo, até que vai ultrapassar o Remo. Mas nesse período, esses quatro clubes grandes do Rio de Janeiro, eles configuram o saudosismo, eles fazem parte e eles colocam em prática esse saudosismo do futebol brasileiro, que é racista e elitista. Por quê? Porque eles não aceitam negros inicialmente e eles não aceitam pessoas pobres inicialmente. E quando passam a aceitar com muitas críticas, até com renúncias. Por exemplo, um jogador como, por exemplo, o Manteiga. O Manteiga foi um jogador que jogou na América. O Manteiga é um jogador negro.
Ele jogou jogador negro, e quando ele foi para o América, muitas pessoas que torciam para o América e que jogavam na América renunciaram esta ligação com a América por conta da manteiga, por conta da cor da pele dele, porque eram racistas. Então, torcedores, muitos talvez não, mas boa parte dos torcedores do América largaram o América, pararam de torcer para o América por conta da manteiga. Os jogadores que iriam jogar com ele não quiseram jogar na América para não jogar com ele. Então, esse tipo de coisa aconteceu muito nesse período. E aí tem a história do Carlos Alberto, que também é negro, e ele jogou no Fluminense, e no Fluminense também sofreu racismo, muitas críticas. Então, é muitas renúncias de pessoas que não queriam conviver com ele. Então, essa situação é muito forte, até quando eles passam a aceitar pessoas negras e, posteriormente, pessoas pobres. E também, eles aceitam pessoas negras e pessoas pobres, no momento que eles passam a aceitar, eles aceitam numa condição específica também, numa condição particular. Como, por exemplo, um jogador titular que é branco se machuca ou tem que sair e não tem peça de reposição. Aí sim, um jogador negro pode entrar no jogo. Então, inicialmente, é proibido, não é permitido, e com o tempo as coisas vão se alterando. Inicialmente, eles entram em momentos particulares, como, por exemplo, um jogador branco não vai poder jogar, e aí entra o jogador negro. E depois vai alterando com o tempo. E vai se alterar muito mais ainda depois, quando surgirem os grandes jogadores do futebol brasileiro, como Garrincha, Pelé, que são negros, e vai alterar mais ainda esse esquema. E vão lutar contra esse esquema também, contra essa relação discriminatória. Então, nesse período saudosista, em que agora os negros e mais posteriormente os pobres estão conseguindo entrar nos clubes e jogar, claro, com dificuldade, com muitas críticas, aí surge o saudosismo, que seria falar que o passado, quando os pobres e os negros não podiam entrar nos clubes e jogar, era a época de ouro, era a época boa do futebol. Então é entendido que, como antigamente, quando o futebol era uma prática apenas dos brancos e das elites econômicas e políticas, as arquibancadas eram tomadas de pessoas da elite brancos. Os jogadores eram da elite e brancos. Então, tinha todo um estilo eurocêntrico presente nos estádios. E é bom lembrar que o positivismo do século XIX, século XX, é muito forte no Brasil nesse período. A ideia de modernizar o país. Modernizar e esquecer as raízes coloniais e modernizar o país, trazendo as culturas da Europa para o Brasil. Então, obviamente, ligado também ao embranquecimento, a tentar embranquecer de maneira prática mesmo, tentando realmente embranquecer a população. Tanto de maneira física, mas de maneira cultural, trazendo as culturas de quem seria o branco superior, que seriam os europeus, segundo eles. Então, essa questão é muito forte. E esse saudosismo entende, então, que no momento que os pobres e os negros passam a entrar e a se integrar no futebol e a popularizar o futebol, no momento que o futebol é popularizado, eles passam a criticar isso, porque antes disso acontecer, o futebol estaria no seu auge, estaria na sua época de ouro, estaria no seu momento de superioridade, em que está bem definido qual é o esporte das pessoas superiores, que seriam o esporte em que as elites e os brancos estariam praticando. Então, esse é o vídeo que eu estou fazendo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Falou!